irmãos, hoje nós vamos concluir o 27º capítulo deste livro. Você já sabe que esse livro foi dividido em 3 partes. A primeira parte introdutória, que faz parte do sermão, do primeiro discurso de Moisés, que vai do capítulo 1 ao capítulo 5. Do 5 ao 26, o segundo discurso. E agora a gente já está na última parte, na parte boa do livro, da solenidade do livro, da promulgação da lei, da bênção final e da maldição que aquele povo também receberia. Mas antes, Moisés está cansado de falar para aquele povo. Antes, nós temos que ver o Moisés que está ao lado dos levitas, dos sacerdotes, e agora vem cá, vamos conversar. Nós estamos para terminar esse discurso. Aliás, ele já percebia que daqui a pouco ele ia falecer, que Josué seria o seu substituto, que ele não entraria na terra prometida, e que a sua missão, o seu bom combate, estava chegando ao fim. Esse é o nosso enredo. Mas seja sincero comigo, quem é que está aqui que nunca pegou uma florzinha, uma rosa, uma margarida, e não brincou de tirar pétalas dizendo assim: bem me quer e mal me quer, bem me quer e mal me quer? Você vê isso nos contos, nas histórias, nos livros. Mas você sabe a origem desse dito popular? De onde que surgiu essa expressão bem me quer e mal me quer? De onde que surgiu isso? Segundo a enciclopédia virtual Wikipédia, o bem me quer e o mal me quer surgiu na França. Surgiu com um jogo de palavras de origem francesa para expressar uma pessoa que estava à procura da sorte no amor, do relacionamento entre amigos. Eles ficavam brincando: será que fulano quer o meu bem ou quer o meu mal? Quer meu bem, quer o meu mal? A origem vem desse dito popular, do afeto correspondente ao sentimento, que levou a perpetuar essa brincadeira que talvez você já tenha feito na sua infância, de mal me quer e bem me quer. Para se jogar essas palavras, deveriam dizer alternadamente as frases bem me quer e mal me quer, e retirando assim pétalas de rosas, de flores, de margarida, mais tradicional a margarida. Se na vida fosse assim, se isso fosse uma coisa verdadeira, a sua vida seria caracterizada mais por bênção ou por maldição? Você tem medo de maldição? Maldição se passa de pai para filho, de filho para pai. Eu posso jogar uma praga e você será agora pego por essa maldição. A maldição, como é que essa questão de maldição, como é que essa questão de bênção, será que bênção ou maldição, se dependesse apenas de um jogo de palavras, tais como bem me quer e mal me quer, tudo seria mais simples, mais fácil. Como você poderia então até achar uma flor, uma rosa, uma margarida, que terminaria no bem me quer. Na realidade todo mundo quer ouvir o bem me quer. O mal me quer, ninguém quer ouvir. Algumas palavras você como cristão provavelmente já tenha ouvido para refutar maldições na sua vida. Quem é que nunca ouviu aquela palavra, está repreendido? E tem cristão que ainda bate na madeira assim, está repreendido, 3 vezes batendo na madeira. Está amarrado. Está amarrado. Ou aquela pessoa que tudo que ele faz, ele fala: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Ou um cubo mágico que pudesse revelar todas as maldições do Monte Ebal. Meu assunto nessa noite é levá-lo ao Monte Ebal. Mas
no sermão passado, para a gente conectar. Olha o finalzinho do capítulo 26. Bom da gente pregar expositivamente um livro é que a gente vai conectando. E aqui eu quero agradecer as pessoas que estiveram envolvidas no culto domingo à noite. Muito obrigado aos irmãos que estiveram na liderança do culto de domingo à noite, onde o sermão do presbítero Paulo foi em Romanos. Não tem nada a ver com Deuteronômio. Eu estou voltando a Deuteronômio. Agora, no sermão passado, nós pregamos sobre o tema guarda em silêncio. Guarda em silêncio e ouve, ó Israel. O objetivo principal da aliança, versos que se seguem aí, é do 27, de 1 ao versículo de número 8. E o versículo de número 9 e 10, guarda em silêncio e ouve, ó Israel, porque o desafio é cumprir a aliança. Nós estamos diante de um texto, nós estamos diante da promulgação do discurso, da lei, em que Moisés ele diz assim: o teu desafio, moço, o teu desafio, senhora, é cumprir a lei, é guardar os estatutos e os mandamentos do Senhor, é obedecer a palavra do Senhor. Então guarda em silêncio, ouve. O objetivo principal da aliança e o desafio de guardar e de cumprir essa aliança. Mas nesta noite, nós vamos trabalhar sobre o seguinte resumo: as Escrituras materializam os mandamentos. O meu objetivo é dizer para você que as maldições são conhecidas. As maldições na vida das pessoas são conhecidas. Não há essa transmutação de maldição. Não há um xamã, não há um super M, um mágico que possa produzir, delegar, jogar maldição sobre a vida de uma pessoa. Mas pelo contrário, as maldições são conhecidas, porque as maldições são materializadas pelas Escrituras Sagradas. Você tem medo de maldição? Qual o efeito da maldição? Vamos ao Monte Ebal. Vamos entender isso. Antes, temos que dizer que o Monte Ebal está entre um outro monte chamado Monte Gerizim. De um lado, o Monte da Maldição. Do outro lado, o Monte da Bênção. E nessa noite eu já quero mexer com você que me ouve pela mídia, pela nossa rede, e você que é presente aqui nesse momento. Em que monte você está? No monte da bênção ou no monte da maldição? Monte Gerizim é o monte da bênção. Leia e veja. Quando passares, Moisés velhinho falando, quando passares, quando essa geração passar o Jordão, quando estiver diante dos montes, um à direita e outro à esquerda, o monte Gerizim vai estar de um lado para abençoar o povo, e o monte Ebal do outro lado servirá para a lembrança da maldição. Esse monte situa hoje no norte da Cisjordânia, existe ainda, próximo da cidade bíblica de Siquém. Ele é atualmente chamado por Nabuz, ou menos comum, Nabuza, que é uma importante cidade da Cisjordânia, com 184 e 100 mil habitantes. É uma cidade grande, existe. Um dia você pode ir lá passear, você vai ver esse monte. Você vai lembrar da história. Corresponde à população de 134.100 de palestinos, samaritanos, e há um centro comercial nessa região muito forte. A montanha é um dos picos mais altos da Cisjordânia, onde as pessoas conseguem ver a altura de 940 metros de altitude, de 59 metros
mais alto do que o Monte Gerizim. Então o Monte da Maldição é mais alto do que o Monte da Bênção. Não sei porque Deus escolheu assim, mas Deus poderia ter escolhido o contrário. Mas ele disse assim, não, a bênção está um pouco abaixo do Monte da Maldição. Queridos, todo o povo de Israel deveria, em primeiro lugar, testificar em alta voz. O Monte Ebal traz, em primeiro lugar, a testificação, a confirmação, a afirmação, o reconhecimento, o conhecimento. Então veja, versículo 11 ao versículo 14, leia aí com seus olhos. Do versículo 11 ao versículo 14, 6 das tribos descendentes das esposas de Jacó. Você lembra como se chamavam as esposas de Jacó? Lia e Raquel. Raquel e Lia eram as duas esposas de Jacó. Especificamente, Simeão, Levi, Judá, Isacar, José, Benjamim, estaria no Monte Gerizim, na colina que ficava mais ao sul da entrada, em que passava o povo, que atravessava o povo por Canaã, no sentido norte-sul. E esse monte, aonde essas tribos estariam, depois de atravessar o Jordão, estariam ali para abençoarem o povo. Do outro lado, 6 tribos estariam no Monte Ebal, filhos de Lia. Lembra, os filhos de Elias, que perderam o direito à primogenitura por ter cometido incesto. Essa questão do incesto, nós já vimos aqui a maldição que foi, a maldição que é, diante dos olhos de Deus. Então estaria Rubens, que foi aí, a sua primogenitura foi por causa de um incesto, perdeu a sua primogenitura por causa do incesto. Zebulão, filho do mais novo de Lia, e os 4 descendentes das servas. Além de Lia e Raquel, Jacó ainda teve Bila e Zilpa. E essa Bila e Zilpa deram filhos também a Jacó: Dan, Naphtali, Gad e Aser. Eles deveriam estar no Monte Ebal, a colina que ficava ao norte, para amaldiçoar. Esses nomes levam o nome das tribos. Uma pesquisa mais apurada, você vai ver aqui as 12 tribos que formaram a nação de Israel. O Monte Ebal, querido, significava a maldição da aliança quebrada. Então, se você quer colocar aí o significado do Monte Ebal, e aí a gente começa a conversar um pouquinho sobre aliança. A maldição significa aliança quebrada. Traz à nossa mente alguns pareceres que às vezes perpetuam e marcam a nossa vida. Quem é que nunca teve uma aliança quebrada? Quem é que nunca sofreu a dor da traição? Talvez você foi criado dentro de um contexto, e você traz ainda até hoje a marca da ferida. A ferida ainda está aberta, está marcado no seu ser, na sua mente, nas suas emoções. A aliança quebrada, seu pai que não te amou como deveria amar, foi um pai ausente. Seu marido que não foi fiel, seus filhos que não corresponderam. A dor de uma aliança quebrada. É muito difícil viver essa circunstância, lidar com esse sentimento. Então esse é o Monte Ebal. Esse é o Monte Ebal, significa maldição da aliança quebrada. Parece que os membros escolhidos de cada tribo deveriam ficar perante os sacerdotes e levitas, enquanto esses liam as maldições. Verso 15 a 26, a gente passa os olhos, você vai ver a partir do versículo 15 até o versículo 26, a repetição de uma palavra. Qual é a repetição da palavra aqui? Maldito, 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 maldito. Essa é a repetição das palavras. E o povo que estava lá respondia, testificava, dizendo o quê? Amém. Eu quero que você já anota aqui. No final a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre essas duas palavras. Anote aí no papel ou na sua cabeça a palavra maldição
e a palavra amém. Maldição e amém. Veja que há uma ausência da lista das bênçãos. Aqui Moisés ele foi muito sintético. Ele não fala das bênçãos, porque no capítulo 21, 28, a gente vai trabalhar especificamente sobre bênção e maldição. A lista vem aí ainda, vai chegar. Mas aqui nós estamos numa introdução. No capítulo 28, teremos as maldições e as bênçãos específicas. Então, queridos, em primeiro lugar, o Monte Ebal traz ao conhecimento do povo de Israel. E o povo de Israel testifica reconhecer as maldições. As maldições. Dizendo, eu sei que isso é maldição. Amém. Eu sei que isso é maldição. Amém. A partir então do versículo 15 ao versículo de número 26, você tem 12 mandamentos materializados. Como bom estudioso da palavra de Deus, você vai somar ao capítulo 5, esse capítulo que é uma repetição de tudo aquilo que foi falado do 6 até ao 26, sobre essas diversas leis. E agora Moisés ele vai resumir, além das 10 leis, mais 12 leis, para que o povo pudesse saber de cor, para que cada pai pudesse ensinar o seu filho, para que cada filho pudesse saber. Não, por exemplo, o versículo 15, esconder uma escultura de fundição feita por mãos de homem é abominação ao Senhor. Então todo mundo sabia que tem em casa é escondido. Veja que o versículo 15 trabalha com essa questão. Maldito homem que fizer imagem de escultura ou fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e puser em lugar oculto. Porque ele sabia que isso já era uma pena gravíssima. Meus irmãos, quando nós trabalhamos com a palavra de Deus, nós trazemos à baila os ídolos ocultos, nós trazemos os deuses que são ocultos no nosso coração, na nossa mente, na nossa casa, no nosso lar. Então veja, o pecado subjacente aqui está na fabricação de imagem de escultura, que é a mais longa das 12 formas, sobre uma forte representação de diminuição de Yahvé, da presença de Yahvé, da escolha de Yahvé. Quando eu coloco um ídolo oculto no meu coração, eu estou diminuindo a presença de Deus na minha vida. O que é um ídolo oculto? Um ídolo que eu fabrico. Pode ser o medo, pode ser a supervaidade, pode ser aquilo que você coloca em primeiro lugar. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus ele se encontra em primeiro lugar. Na sua vida, Deus está em primeiro lugar. Na sua vida, Ele é importante em primeiro lugar. E tudo que você coloca no lugar de Deus é um ídolo. E todo ídolo tem que ser derrubado, destruído. Verso 16, você vai acompanhando. O desprezo aos pais, mencionados em 21, 18, 21, já trabalhamos isso. Se voltar um pouquinho as páginas aí, você vai ver, 21, 18. Acerca dos filhos desobedientes, se alguém tiver um filho quanto mais rebelde, nós já pregamos sobre isso. Então percebe-se que o desprezo aos pais é mencionado em 21, 18, 21, Êxodo 21, 15, Levítico 20, versículo 9, Ezequiel 22, 7. O verbo desprezar, tem uma raiz na palavra cal, que indica ser leve, ser pequeno, insignificante. Desprezar é algo assim. Quando você despreza uma pessoa, você está falando assim: essa pessoa é insignificante, essa pessoa não tem valor, essa pessoa não conta na minha vida, na minha realidade. Isso significa desprezo, e essas pessoas faziam isso. Versículo 16:
ele coloca para nós dessa forma e desta maneira: maldito aquele que desprezar seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá amém. Você que é filho, que tem seu pai e sua mãe, não despreze seu pai e sua mãe, por favor, não despreze. Pode ser o pior pai do mundo, mas foi o pai que Deus te deu. Eu não consigo lidar com meu pai, eu não consigo lidar com a minha mãe, ele não vale nada, olha, mas não despreze seu pai e sua mãe. Não despreze. Está aqui na lei. Veja que o texto coloca aqui: meu irmão querido, maldito é aquele que despreza o pai e a mãe. Versículo 17. Problema do marco da terra. Lembra quando nós pregamos sobre isso? Maldito é aquele que entra no limite do outro, invade a privacidade do outro, toma a propriedade civil do outro. Conforme 19:14, os marcos definiam os limites da terra devidamente concedida ao indivíduo por herança. Remover os marcos significava intrometer em algo que o próprio Deus havia delimitado. Então, cuidado com isso. A palavra aqui é limite. O teu limite cessa aonde começa o meu limite. Você não tem liberdade de entrar na casa de alguém sem pedir licença. Com licença, posso entrar? Até mesmo entre os cônjuges, a gente deve respeitar os limites. Nós temos problemas com os casais que muitos deles não sabem o limite do cônjuge. Precisa estabelecer limites, ordens, princípios, valores. Isso é muito importante. 19, queridos irmãos, fala-se daquele que perverte o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva. Esses textos aqui dentro do capítulo 19 colocam três classes importantes: o estrangeiro, o órfão e a viúva, que eram igualmente objeto de favor, de cuidado especial de Deus. Tem alguém na sua família que não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém? Isso aconteceu na minha família. Recentemente a minha irmã estava acolhendo uma prima nossa. De repente a nossa prima perdeu a mãe. Já não tinha o pai. Só citando o meu exemplo para você pensar em pessoas que você conhece que às vezes não tem nem seu vínculo sanguíneo. Você precisa acolher, estender a mão, ajudar, estar na Bíblia. Um estrangeiro que vem de fora, um órfão. O brasileiro, ele é tido como alguém carinhoso, alguém que estende a mão, mas ultimamente a gente tem visto um endurecimento resistente. Pessoas estão pervertendo o direito de tais pessoas, que resultam no juízo divino. Amanhã nós poderemos ter nessa igreja advogados, poderemos ter nessa igreja juízes, poderemos ter nessa igreja pessoas que vão militar nesse campo. Preste atenção na palavra de Deus. Se você for um advogado, se você for um juiz, um promotor, observe o status quo de estrangeiro, de órfão, de viúva. A Bíblia coloca isso. Verso 20, queridos, fala da maldição do relacionamento ilícito. E aí vai 20, vai o 21, veja aí, vai o 22, vai até o 23. Tudo proibido, tudo é maldição. A gente não precisa nem dissertar sobre isso, porque é só ler que você vai entender. Para a gente chegar no versículo 26. Maldito é aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá. Aqui nós temos o ponto teológico desse texto. Quando você fecha o cano, quando você lê Apocalipse, está escrito lá: maldito será aquele que acrescentar ou tirar algo da lei do Senhor. Vai sofrer flagelos.
será abominável. Uma maldição é proclamada contra qualquer pessoa que não confirmasse a palavra desta lei. O termo lei, Torá, significa mais geralmente ensino, instrução. Maldito será aquele que não prestar atenção no ensino, na instrução, no que está sendo pregado. Queridos irmãos, nós devemos prestar atenção no decálogo, os 10 mandamentos, e é somar aos 10 mandamentos o dodecálogo, mais 12 leis inseridas aqui, para que possamos, de forma didática e pedagógica, cumprir a promulgação da lei. Assim, as maldições são conhecidas, e se materializava em um povo dizendo, amém. Seja assim, assim seja. Hoje a palavra de Deus se materializa de forma especial quando você lê a confissão de fé, falando sobre as Escrituras, diz assim, no ponto 7º, na Escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Às vezes é difícil compreender o que a Bíblia está dizendo, o que a Bíblia está expondo, mas a palavra de Deus, ela vai se clareando, se tornando regra de fé e prática para todos nós, como diz lá em 2 Pedro 3,16, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de se entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpa as demais as Escrituras para a sua própria destruição. Muitas coisas não são claras, muitas coisas são difíceis de entender na palavra de Deus, mas eu tenho que confirmá-la com um amém. Assim seja, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a regra de fé e prática. Você não sabe? Pergunta o pastor. Se o pastor não souber, ele vai estudar. Você não compreendeu? Vamos estudar juntos, até o Espírito Santo clareá-la, essa luz, lume sobre a sua vida, e você aplicar no seu coração os ensinamentos do Senhor. João capítulo 16, 17 diz, então alguns de seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Os próprios discípulos de Jesus tinham dúvidas a respeito dos ensinamentos. E nós não vamos ter? Podemos ter. Contudo, querido, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas, observadas para a salvação, em uma e outra passagem das Escrituras, são tão claramente expostas e aplicadas, que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, poderão alcançar uma suficiente compreensão delas. Aquilo que Deus quer que você compreenda, aquilo que Deus quer que você obedeça, é como o texto que nós estamos vendo aqui, maldito é aquele que fizer o cego errar no caminho. Todo mundo sabe o que é um cego. Quem é que não sabe o que é um cego? Então tudo aquilo que nós precisamos para obedecer, para crer, para seguir ao Senhor, é claro. Como o Salmo 119, 105 diz, nós lemos na liturgia hoje à noite, lemos hoje pela manhã, e o meu desejo é que a Bíblia, a palavra de Deus, seja lâmpada para os meus pés e tua palavra, luz para os meus caminhos. Que a palavra de Deus possa ser essa iluminação. Sabe por quê? Porque dessa forma você conhecerá de antemão todas as maldições. Veja que nós estamos trabalhando aqui, que as maldições são conhecidas e que elas se materializam pela palavra de Deus. A Bíblia diz o que é maldição. Eu não preciso lançar uma maldição sobre uma pessoa. Você não precisa temer uma maldição.
de uma profetada, de uma profecia, de uma pessoa que vai te coagir. Você não precisa dessas coisas, porque toda maldição está expressa na palavra de Deus. A palavra vai materializar, vai te dizer se é maldição ou se não é. Eu quero aplicar essa palavra e terminar a nossa fala dessa noite. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na... Ok. O que você aprendeu nessa noite? Que todo o povo de Israel testifica em alta voz no Monte Ebal. No Monte Ebal. Testifica o quê? As leis do Senhor. Irmãos queridos, você já testificou em voz alta os mandamentos de Deus? Você já pensou que em todo culto que você participa, há uma confissão de amém? Muito tempo eu ouvi uma pastora falando assim: ou você diz amém, ou você diz amém não. Amém sim ou amém não. Não existe isso. Ou ou você confirma aquilo ali, ou você não entendeu nada e não confirma o que está falando. Porque o seja assim é uma confirmação explícita, materializada da palavra de Deus. Então, qual o culto que agrada a Deus? Qual o culto que agrada a Deus? Você saberia responder? O culto coletivo tem agradado a Deus? Se existe o culto coletivo, há o culto individual. O texto lido nessa noite falou que todo o povo deveria falar amém, seja assim. Gostaria de afirmar que este é um princípio vivencial na vida do cristão, na sua vida. Você precisa dizer: seja assim, Senhor, seja assim na minha vida a lei, seja assim na minha vida a palavra, seja assim na minha vida uma nova vida, seja assim um novo início, seja assim, Senhor. Gostaria de afirmar que este é um princípio viável na sua vida. Meus irmãos, por que às vezes nós não falamos amém em um culto em que se não entende nada? Muitas vezes nós temos controvérsias de linguagem, sons desconexos. Mas aquilo, a pessoa está orando, está edificando, ele próprio. Mas você não pode dizer amém. Você não sabe o que está falando. Até mesmo quando eu estou orando, você precisa ouvir para você dizer: Senhor, seja isso como o pastor está falando. Cuidado naquilo que você diz. Amém. Amém é um princípio. Amém é um princípio de confirmação, de testificação, de ratificação, de concordância. Como é que eu posso dizer amém para uma pessoa que destrói a palavra de Deus, que não prega os ensinamentos do Senhor? Como é que eu posso dizer amém se eu não estou entendendo aquilo que a pessoa está dizendo? No mínimo eu sou maldito, como o texto diz aqui. Gostaria de afirmar para você que esse é um princípio. Percebes que há consequência em afirmar assim seja? O mal me quer e o meu bem me quer tem consequências espirituais quando você não entende aquilo que está sendo dito, proferido à luz da palavra de Deus. Em segundo lugar, queridos, o que vai acontecer com a nossa igreja quando Cristo for o centro? A igreja declara que Ele é o Senhor da igreja, o cabeça, digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. A maldição e a bênção estão diante de Cristo. Essas duas palavras voltam agora na promulgação da lei, bem clara: escolha a bênção, não escolha a maldição. Escolha a bênção, porque eu vou te abençoar. Serei contigo, Israel, serei com a sua casa, serão prósperos, terão riquezas. Mas se escolherem a maldição, terão sofrimento, escravidão. Jesus, Ele conhece a bênção e a maldição, está diante dele. Ele ensina que no Monte Gerizim... quer ver uma coisa interessante? Vem comigo, abra lá em Mateus capítulo 5, rapidamente. Veja lá. Se a lei dá ênfase
A maldição. E Jesus sobe no Monte Gerizim, faz o contrário. Jesus ele não vai falar da maldição. Jesus ele vai falar da bem-aventurança. Jesus vai falar do caminho da felicidade. E Jesus ele começa assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, olha o Monte Gerizim, como se assentasse, aproximou dos seus discípulos e passou a ensiná-lo dizendo: bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Você já conhece o caminho da bênção. Como já conhece o caminho da maldição? Porque bênção e maldição se materializam nas Escrituras. Eu quero indicar para você o livro do Dr. Augusto Nicodemos. Reverendo Augusto Nicodemos, anote essas sugestões de livro. O reverendo Augusto escreveu um livro chamado Culto Espiritual. Eu tenho esse livro, já li esse livro. O livro trata, à luz do ensino apostólico, como o culto deve ser fundamentado, solidificado em critérios bíblicos, teológicos. Busca um saudável equilíbrio entre a emotividade e a racionalidade. Dr. Augusto trabalha assim: eu tenho que ser mais emotivo no meu culto, ou tenho que ser mais racional no meu culto. O culto ele tem que ter um equilíbrio, leia, centralizado em Cristo, com compromisso ético, com os valores do reino. Nosso desejo, expectativa, satisfações dos adoradores é direcionada para a glória do Deus Trino. A glória não é nossa, a glória é do Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por tudo isso, extremamente, é uma obra oportuna para ser lida. Qual é o culto que agrada a Deus? Hoje, queridos, eu trago para você, à luz desse sermão, alguns fundamentos. Primeiro fundamento: a maldição original. Esta, então, é conhecida de todos. A maldição original, isso é, nós nascemos em pecados, nós somos gerados em pecados, e nós já estamos condenados. Essa é a maior maldição. Mas calma, se já estamos debaixo da maldição, temos como lidar com esse pecado original. Você sabe lidar com esse pecado original? Como somos livres da maldição? Irmãos, há textos e mais textos que falam sobre isso na Bíblia, e diz assim: Cristo foi pendurado no madeiro e se fez maldito em teu lugar. Ele é o único capaz de quebrar todas as maldições que existem. Monte Ebal está aí. Você conhece o Monte Ebal da sua vida? Talvez você entrou aqui nessa igreja, nessa noite. Você vai participar da ceia agora. Mas você precisa lidar com esse Monte Ebal na sua vida. Você precisa arriscar essa maldição da sua vida. Você precisa deixar na mão daquele que se fez maldito em nosso lugar, em teu lugar. Ele é o único capaz de quebrar todas as maldições. Qual o lugar de Cristo na sua vida? Cristo subiu ao Monte Gerizim e proferiu a bênção para a igreja, para você, para mim, para todos nós. Tudo que está oculto, lembra que eu falei dessa palavra? Tudo que é feito e você acha que ninguém vê, Deus vê. Tudo que você acha que só você sabe que está no seu coração agora, Deus sabe. Tudo que está oculto produz idolatria. O que está oculto em seu coração é abominável ao Senhor. Retire estas coisas ocultas para que a honra de Yahvé seja manifestada na sua vida, na vida da igreja. Deus sempre vê, Deus sempre contempla, Deus sempre sabe até as profundezas. Feche os seus olhos agora. Prepare para cear. Agora é a segunda parte do nosso culto. É o momento que nós declaramos: Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Senhor, eu quero entender que nenhuma maldição mais existe sobre a minha vida, porque o Senhor Jesus levou toda a maldição.
quebrou todo o jugo. Você não precisa ficar preso a algo que falaram sobre você, algo que lançaram sobre a sua vida. O Senhor Jesus já te curou, já te libertou. Ele esteve em seu lugar, Ele já te restaurou. Monte Ebal serve só para reconhecer essas maldições e saber que na Bíblia, em Cristo Jesus, não existe mais nenhuma maldição para aqueles que estão em Cristo. E você está em Cristo. Eu creio. Pai Celeste, tome a nossa vida. Limpa-nos, Senhor, de todo pecado, de toda maldição, de todo jugo. Em nome de Jesus. Amém.